22 de novembro, hoje. E eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 16 e verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o coração. O Senhor aqui conhece o coração e ele nos dá a possibilidade também de nos examinarmos a nós mesmos. E nós temos a tendência de querermos examinar o outro primeiro, não é mesmo? É uma tendência extremamente humana e que Deus vai nos ajudar a deixar de lado quando nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 28, diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11 nos traz instruções de como prepararmos a ceia do Senhor. E aqui então Paulo está falando para esses irmãos de Coríntios que a igreja de Coríntios não era uma igreja muito simples, não é mesmo? Era uma igreja que tanto tinha todo o fogo, todo o poder e também praticava pecado assim terrível, como incesto, por exemplo. Não sabemos do que o Paulo está falando aqui, de que tipo de pecado, mas o mais interessante aqui não é só o fato do povo estar pecando, é o fato do povo não entender o que eles estão fazendo quando tomam a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor fala do sacrifício, da morte de Jesus pelo homem. É uma lembrança desse sacrifício eterno de Cristo. Então, participar da ceia do Senhor sem se examinar, sem entender exatamente o que está acontecendo, aí mora um grande perigo. Deus examina e avalia o nosso coração. E Ele nos dá a possibilidade também de examinarmos a nós mesmos. O texto, o verbo utilizado aqui para examinar é o que era o que acontecia quando eles testavam um metal, para ver exatamente a pureza daquele metal. Examinar o seu coração é ver quem realmente somos, aquilo que temos realmente em nosso coração. Segundo aos Coríntios 13, 5, examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Ainda escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 13, verso 5. Vocês esqueceram que Cristo está em vocês? Então examine-se. Aqui o verbo utilizado não é o mesmo utilizado em 1 Coríntios, que falava da purificação de um metal, por exemplo. Aqui já é um outro verbo que significa ver se realmente há alguma verdade naquilo que vocês têm em vocês, que vocês creem. Examine-se para ver se vocês estão na fé, possivelmente utilizando os parâmetros da palavra de Deus. Possivelmente pensando na prática do amor de Deus, do ágape de Deus. Se examinar e ver se realmente estamos fazendo aquilo que Deus pede que façamos. Tiago, capítulo 4, 8 a 10, um texto que já lemos várias vezes em nossas meditações aqui no nosso canal. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Interessante que ele vai falar aqui de coisas que geralmente Deus é quem faz. Mas aqui ele está dizendo que é para cada um fazer. Se aproximar de Deus, limpar os seus corações. Se humilhar diante de Deus. A gente vai voltar à posição que era nossa antes de nos tornarmos soberbos. Deus nos dá uma posição que é boa, mas a gente sempre quer aquilo que não pertence a gente. Porque toda a glória só pertence a Deus e não a você. Que Deus te abençoe.